Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do NVZ. Eu que estou de volta a gravar vídeos aqui nesse canal. E hoje eu vou gravar um vídeo aí direcionado para você que curte vídeo, que curte equipamento, você que é videógrafo, filmmaker, dono de produtora, enfim, eu vou falar da minha câmera principal, que é a Panasonic GH5, ela que vem me acompanhando aí por quase 2 anos, com projetos para clientes e projetos autorais, como o meu canal aqui na Vibe Zen. Então, antes de mais nada, para fortalecer o canal, para fortalecer esse momento aí que é o retorno do Na Vibe Zen, o retorno das minhas atividades aqui nas mídias sociais, deixa o seu like, confere aí o sininho, se inscreva no canal, tenha certeza que você está inscrito. Às vezes você está tanto tempo sem conferir o conteúdo aqui que essa relevância acabou sendo perdida e a gente precisa de engajamento para alimentar aquele robozinho lá na nuvem do YouTube. Deixe seu comentário, curte e vamos lá agora para o vídeo de hoje sobre a Panasonic GH5, que é a minha câmera principal aqui de gravação. Vamos lá. Razão número 1, bateria. A bateria da GH5 é guerreira, cara. Aguenta a guerrilha mesmo. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com 3 baterias. Tenho só 3 baterias da GH5. Já fiz gravações em que eu precisei gravar eventos direto. Aquele take longo lá que deixa a câmera fervendo. Ela não deu pau, não desligou. E a bateria rendeu a ponto de eu usar somente 3. Raramente eu uso as 3. Às vezes eu faço diárias aí que demoram 8 horas, não só de gravação completa, mas 8 horas de cena e troca, vai para outra locação e tal. E a gente precisa ir às vezes de uma bateria e meia, 2 baterias, dificilmente eu uso as 3. Para você ver como essa câmera aguenta. Então, bateria é um dos pontos principais, porque além de você ter segurança e conforto de estar gravando ali, você não precisa carregar tantas baterias, no caso aí dos usuários da Sony, por exemplo. Nada contra a Sony, só jogando a verdade aí na bateria, a Panasonic ganha. Razão número 2 ali é gripe apegada. Eu que originalmente venho ali de Canon, sou usuário de Canon desde a T1i, T2i, T3i, T4i, T5i, até eu cair na 5D, que foi ali a minha última câmera Canon oficialmente. Desculpa pelo barulho do anel. Uma vez sendo de Canon, a pegada, aquele conforto da Canon, que você pega a câmera aqui, ó, cara, tô no controle disso aqui. Além do peso ajudar, a pegada toda na hora de você acessar a lente, anéis, controle da interface ali da câmera perfeita. E eu senti isso na Panasonic, mesmo ela sendo pequena, que isso também já é uma vantagem, ela continua tendo uma pegada legal, continua tendo uma pegada robusta, um grip de qualidade ali, que isso tem a ver com a proteção, com a selagem dela, a prova d'água também, resistente à água, assim como a Canon também, mas achei muito legal a pegada, confortável e me dá controle, assim, muito legal, bem próxima do que a Canon traz e trazia aí pra mim. Outro ponto também que bem similar, e era já um vício que eu tinha ali na Canon comparado a outras câmeras como a Sony, era o menu. O menu da Canon muito fácil, e eu senti isso também com a Panasonic e com a GH5. Eu tive a G7 também, então eu tinha o mesmo padrãozinho, já tive essa experiência, então eu acho muito legal como a Panasonic trabalha de forma simples, mesmo a câmera tendo uma complexibilidade, uma variabilidade de funções e de possibilidades, principalmente para quem faz vídeo. Então eu acho muito legal que a Panasonic consegue fazer isso ser muito simples ali nos botões e no touch. Achei legal. E o menu também, todas as funções para você que está gravando na correria e tal, deixar uns presets, você deixa ali, por exemplo, falando em preset, eu deixo uma variável de sets que é exatamente para o máximo, para exatamente o tipo de gravação que eu faço, o tipo de demanda que eu tenho requer certo tipo de setup, então eu fiz isso. Eu tenho uma variável de slow motion, tenho uma variável para tipo de arquivo, eu tenho uma variável de picture profile, então ali eu consigo configurar todos os comandos e todos os setups para aquelas variáveis de demanda, de função, de produção, de gravação. Finalmente, falando aqui da estabilização. A GH5 até hoje é a câmera que tem a melhor estabilização interna dentro do seu preço, dentro do seu range ali de competição. E eu explico até um dos fatores pelo qual ajuda a GH5 a ser melhor. Micro 4 terços, muita gente mete o pau nesse sensor, mas essa é uma das vantagens do sensor pequenininho, bem pequenininho, ter uma estabilização mais eficiente do que, obviamente, do full frame ali, que é um maior, você demanda de um mecanismo maior para aguentar aquele peso, aquela gravidade, enfim, é muito mais difícil para você.
Então é muito mais difícil para você manter um sensor grande funcionando numa carcaça pequena. Então as câmeras começariam a ter que ser grandes, essas full frames. Então a estabilização delas ainda é eletrônica, digital, não é feita com eixos como é o da GH5, que é o melhor, mais eficiente até o momento. Principalmente quando você adiciona essa estabilização do sensor com a estabilização da lente. E esse é o motivo pelo qual eu tenho uma lente Panasonic só para poder ter o controle ali desse Dual Stabilization da Panasonic GH5. Continuando falando do sensor micro 4/3, ele tem suas desvantagens ali, o bokeh, ali fica um pouquinho mais escuro, disso tudo a gente sabe. Porém, cara, se você souber analisar com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de racionalidade, você vai perceber que você tem uma variedade de range para uma lente só. Eu tenho uma Rokinon aqui 35mm e essa lente eu consigo ter uma variável muito grande, porque eu tenho adaptador com speed booster, adaptador sem o speed booster, e eu ainda tenho aquele internal teleconverter interno da GH5 que faz eu conseguir um range maior, mais um ali naquela lente. Então esse jogo que se tem com o setup da câmera, com uma variação de tipo de adaptadores, você consegue ampliar o range da tua lente. Então, cara, eu gosto muito disso, me ajuda muito a poder estar saindo para guerrilha e ainda ter 2, 3 lentes e conseguir um resultado legal, uma variação bacana ali de range. Fora que às vezes você consegue manter até textura, você não quer trocar de lente só para ter um zoom, pegar mais perto, fazer aquele portrait ali num documentário, chegar mais no assunto. Então você quer manter aquela mesma textura, cara, mantém a mesma lente, só varia ali ou troca um adaptador e já era. E mais um ponto que faz eu considerar a GH5 a minha câmera principal é o leque de opções quando a gente se refere a bitrate, compressão e codec. Sem considerar que ela grava em .mov, MOV, que é o padrão aqui para Apple, que é o que eu uso. Ela me dá a opção de trabalhar com arquivos que vão ser eficientes pro tipo de trabalho que eu estou entregando. Por exemplo, aqui gravando um vídeo para YouTube eu não preciso de 400 megabits por segundo, não preciso de tudo isso. Vai me custar caro em relação a storage, vai me custar caro em relação a render e processamento nas máquinas. Então a GH5 me oferece um lá de 150 megabits, por exemplo, que é muito eficiente. Então aqui eu estou gravando acho que com 150 em vlog, bem legal, tranquilo, bonitinho. E se eu precisar fazer algo mais para high-end, vou fazer um clipe, quero fazer um material legal para um cliente que também seja no budget, aí a gente vai com mais armazenagem, a gente vai para 400 megabits, a gente vai para uma outra ilha de edição, dependendo, enfim. Eu tenho essa flexibilidade numa câmera só, um leque de opções. Enfim, qualidade, opção, tá aí na GH5. E falando de qualidade, a gente fala de cartão de memória, e aí a GH5 também vem desbancando, ela vem aí com opção para você carregar 2 cartões de memórias, com setups para você gravar direto, você grava um cartão, encheu, começa o outro, uma opção para você gravar vídeo num cartão, foto em outro, e a opção de você gravar em backup, você gravar de forma espelhada, que é bem seguro, bem legal também, é uma das que eu uso quando eu tenho que usar uma dessas configurações, ou quando eu estou indo para fazer algo mais simples, mais dinâmico, guerrilha, eu ao invés de levar um porta-cartão desse, eu ainda torno mais minimalista, levo tudo embutido já na câmera, os 2 cartões, então eu tenho uma capacidade de gravação maior. Aí se eu precisar de 2 dias vou para uma montanha aí, como eu fazia lá na Tailândia, por exemplo, então esse é um dos elementos que eu considero para poder avaliar qual seria a câmera perfeita para minha necessidade, por isso eu uso a GH5. Continuando com a listinha aí, estamos quase no final. Eu já não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas o fato da GH5 ter o conector de HDMI padrão, que seria padrão tipo videogame, monitor, TV, para mim é uma grande vantagem. Eu já tive situação de estar com câmeras com micro SD, dá problema no micro SD, eu não consegui jogar no monitor e a gente não conseguia substituir porque é bem específico. Então se você está com desse, você pode correr no mercado, você pode, se estiver, por exemplo, gravando um evento no hotel, correr para algum quarto, pegar um cabo HDMI, adicionar manutenção, eles sempre estão aí parceiros para ajudar nessas horas. Agora, se a gente tiver aquele micro SD, aquele micro HDMI, a gente já fica super limitado. Então, acho isso sensacional na GH5. Faz com que o grip ali fique um pouquinho mais bulky, um pouquinho mais encorpado, maior, grande e desengonçado, mas na hora da emergência, que a gente sabe aí,
dar valor às coisas. Eu já tive essa experiência, então para mim isso é uma grande vantagem nas GH5 ter o conector padrão grande. E falando de monitoramento, mais um ponto positivo para a GH5 é você poder ter um monitor de áudio. Então, cara, às vezes a gente está aí querendo ter qualidade, quer jogar um gravador, mas se você souber fazer o setup legal ali da captação na câmera, tendo um fone de ouvido, é sensacional. E não são todas as câmeras, por exemplo, Sony, as A6000, por exemplo, essa linha, não oferecem você monitorar na câmera. Quando você está no ambiente, você vai lá, ajusta, ou então você só confirma com um fone de ouvido. Não precisa nem ser um headphone como esse daqui, pode ser simplesmente um fone de ouvido, às vezes já ajuda para você pelo menos ver se tá legal, se não tá chiando muito, se não tá estourando muito, enfim, mais um ponto positivo aí da GH5. Continuando agora, o último elemento que faz com que a GH5 seja a minha câmera principal. Vamos falar do monitor, do display. O ecrã dela é retrátil, então essa telinha que os vlogs adoram, eu adoro por outras razões. Eu gravo pouco falando com a câmera aqui, então é bem difícil eu estar usando esse recurso, mas o fato de você ter um display retrátil faz com que você consiga estar monitorando e tendo uma referência, às vezes não é uma referência como um monitor aí de 5, 7 polegadas, mas você tem uma referência para fazer ângulos mais baixos, ângulos mais altos, ou às vezes mesmo nas minhas situações de viagem, tal, estou em trem, ônibus, quero fazer um shot, quero ter uma referência, não preciso colocar o cabeção, consigo fazer um shot mais seguro. Seguro para mim, não tão seguro para a câmera, mas eu consigo ir monitorando aqui e dando uma olhadinha se tem vindo alguma coisa, continuar tendo uma referência. Então eu acho super vantagem comparado a câmeras aí da Sony, da Canon. Por exemplo, eu tenho a minha 5D aqui. Eu tenho a 5D aqui e além de eu não ter a angulação, o material dela é bem brilhoso, então acaba dando um reflexo no sol, enfim, é bem ruim. Se eu colocar um viewfinder, fico limitado, não consigo angular. Então isso aqui só serviria com outro monitor, aí já fica bem grande. Outra proposta, às vezes você está numa viagem, não dá para tirar na mochila, colocar um monitor só para angular, e a GH5 já traz tudo isso nesse pacote, que para mim é perfeito, um pacote que me atende na maioria das necessidades, com uma nota bem elevada. Então um pouquinho das razões pela qual a GH5 faz parte aí do meu set e hoje é a minha câmera principal. Eu almejo sim ter outras câmeras, estou namorando aí uma opção de cinema mais por conta do look, da textura, mas com certeza a GH5 vai continuar sendo a câmera aqui principal, mais usada nas minhas gravações e produções. Então se você curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários perguntando o que mais você quer saber sobre equipamentos, questões técnicas, aqui eu trazendo um pouquinho mais dos meus segredos aí por trás dos meus vídeos, das gravações e por trás também da minha atuação como videógrafo aqui fora. Então deixo aqui um pouquinho, compartilhando um pouquinho desse meu conhecimento, e você aí fanboy da Panasonic, ou você aí que está procurando uma opção entre Canon, Panasonic, Sony, te dei um pouco mais de informações aí, espero ter ajudado, trazendo um pouquinho mais da minha realidade, do meu ponto de vista. Panasonic é a câmera perfeita para mim, mas isso não significa que ela é a câmera perfeita para você. Existem várias câmeras, existe uma câmera perfeita para cada realidade e cada necessidade, basta você identificar qual é a sua. Esse foi o meu caso, essa é a minha experiência com a GH5, quase 2 anos aí gravando com ela. Tenho certeza que ela vai estar aí mais um bom tempinho sendo útil aqui para as minhas gravações. Então muito obrigado por ter assistido até agora, deixe seu like, seus comentários para fortalecer aqui o retorno do NVZ. Eu sou Bruno Heróis, diretamente aqui de Sydney, na Austrália, para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Valeu pessoal, muito obrigado, fui! Siga e compartilhe para ajudar na vibe com meus amigos algoritmos.